Olá! Começando mais uma edição do nosso Hoje Tem Conversa. o podcast do seu Marília Hoje Notícias. E que bom poder contar com você aqui. Já quero te pedir, você que está acompanhando aí, já deixa um like, isso ajuda muito a propagar mais aí o nosso podcast, né, Letícia? Isso Sempre mesmo. com o apoio da Ventilador e Casa, Casa Viva Melhor, Oral Sim Implantes, Colégio Água Viva, o Esmeralda Shopping, Planos Prever, Una Store e LA Comunicação. Tá aparecendo aí os nossos patrocinadores na tela para você. Hoje a gente vai falar do que, dona Letícia? Olha, do assunto que é a cara de Marília. É a cara de Marília. É E a você cara de gosta Marília. desse assunto? Eu amo. Você tem amo. curiosidades? Muito. Então hoje muito. você vai tirar todas elas. Sabe por quê? Todas. Tá aqui Por o quê? especialista no assunto. No assunto, quem que é? É o paleontólogo William Nava. Oi, William, tudo bem? Obrigada por ter topado conversar com a gente aqui, falar um pouquinho dos dinos, dos fósseis. Nesse comecinho de ano, né? Começamos com o pé direito. É o segundo programa desse ano. Esse é o podcast número 14 com o William Nava. Boa noite, Letícia. Boa noite, Marcos. Obrigado pelo convite. Um feliz 2024 para todos. E bacana poder assim, começar um ano já compartilhando esse conhecimento, né, científico e turístico sobre os dinossauros de Marília, que é um assunto bem bacana que atrai a atenção de muita gente, principalmente as crianças. Com certeza. Aliás, a Letícia falou bem, né? A cara de Marília está ficando cada vez mais, né? Porque a gente tem ali o Museu de Paleontologia, que já tem uma longa história, né? Com a cidade. Mas antes de a gente entrar nesses pormenores, né? Vamos falar um pouco do William, né? Como é que esse pesquisador, esse paleontólogo William Nava, como é que surge o William Nava? Você nasceu paleontólogo, né? Já desde pequenininho pensou, você é paleontólogo e tal. Escavar. Conta a sua história pra gente, William. Na realidade, foi uma sucessão de acontecimentos, né? Porque a minha família morava em Dracena. Então, eu passei a infância, parte dela em Dracena. Eu gostava de ver a boiada passar na frente de casa. E eu sempre gostei de natureza, de animais e tal. Eu deveria ter feito, então, biologia, sei lá, algo nesse sentido. Mas depois mudamos aqui para Marília no final da década de 60. E a topografia de Marília me chamou muita atenção. Eu era adolescente nessa época, né? E justamente esses vales, né, que tem no entorno de Marília me chamaram a atenção e eu comecei a ficar encucado. O que é esses vales? O que são esses vales? O que é esses popularmente conhecidos como buracões, né, que tem na região? E eu fui, por curiosidade, me aprofundando nisso, mas não havia informações sobre os vales. Tanto que só no final da década de 80, quando eu era bancário, eu trabalhava no Banco Itaú, eu fui conseguir alguma informação sobre os Itambés daqui. Eles eram um evento geológico de tantos milhões de anos que vem sendo erodido e tal. Falei, nossa, que bacana. E soube também no final dos anos 80 que o nome de Marília era um nome emprestado para o nome de uma rocha que existe aqui no Centro-Oeste e no Triângulo Mineiro, Rocha Formação Marília. Falei, caramba, e é da época dos hinos. Então, essa conjunçãozinha de informações, falei, puxa, Marília empresta um nome para uma formação geológica que lá em Minas Gerais é muito rica em fóssil de dinossauro, que chamava Formação Marília, entre Uberaba e Uberlândia, né? E tinha também um Planalto de Marília, que é onde fica Marília, Garça, Pompeia, Chaporã, Taquaritinga, Monte Alto, sul de Goiás. Falei, caramba, que deve ter algum fóssil, né? E aí, por volta de 1989, ainda bancário, eu pegava os finais de semana, minha moto, e ia nos arredores de Marília tentar encontrar rocha. Topar com alguma rocha para eu saber o que é rocha sedimentar, o que é o arenito, se tem alguma evidência ou não. Então, durante 4 anos, eu tinha um martelinho, e ia quebrando rocha aqui na região, principalmente para frente lá do aeroporto e para o distrito de Dirceu, quebrava as rochas por pura curiosidade, né? Aí eu soube falei, poxa, isso aqui é um arenito, formação Marília. Achei bacana, né? Falei, nossa, Marília. Mas não tinha nenhuma evidência de dinossauro aqui, até então não tinha nenhum registro. Aí em abril de 1993, já com um pouco mais de base, né, sobre esse assunto de geologia, eu estava na estrada de terra, Nóbrega, Rosália. E foi quando descubro o primeiro fóssil, né, primeira evidência de um dinossauro, que era um osso mais ou menos desse comprimento, que estava incrustado no assoalho da estradinha de terra, numa curva.
Esse é o primeiro registro assim, efetivo de um dinossauro em Marília. Que você localizou. Isso, em abril de 1993. Peraí, mas vamos entender aqui. Você era bancário, aí você começou, pegou uma motinha, foi lá, começou a explorar. Sim, por curiosidade. Por curiosidade. Aí você conseguiu, por exemplo, saber o que é uma rocha sedimentar, essa coisa toda. Você foi pesquisando, estudando... Sim, nessa época a gente não tinha o Google tão... Então, explica pra gente como é que você foi se municiando de informação. Sim, importante. Eu procurava na biblioteca daqui alguma informação de conteúdo geológico. Sobre Marília não havia nada. Mas tinha, assim, Geologia do Brasil. Eu pegava um livro na biblioteca Geologia do Brasil e falava lá as rochas do estado de São Paulo são rochas cristalinas, rochas ígneas, e no Planalto Ocidental Paulista, que é o oeste, são rochas sedimentares conhecidas como arenitos, formadas durante o período Cretáceo. E o período Cretáceo foi o final da Era dos Dinossauros. Então isso me municiou também de informações. E além do que, um ano antes de eu descobrir esse primeiro fóssil, em 1992, tinha sido inaugurado um Museu de Paleontologia lá em Monte Alto, perto de Itaquaritinga, Jaboticabal. E então, meu primeiro contato após a descoberta desse fóssil em 93 foi o professor lá de Monte Alto, chamado professor Toninho. Ele era um autodidata em paleontologia, assim como eu, né? Ele era um oficial de justiça aposentado e professor primário. Ele já desde os anos 80 encontrava muito fóssil de dinossauro na região de Monte Alto, Catanduva, Taquaritinga, perto de São José do Rio Preto. Então, quando eu descobri esse fóssil aqui em Marília em 93, a primeira pessoa a qual eu recorri foi o professor Toninho de Monte Alto. E ele falou: nossa, William, você achou um osso de dinossauro em Marília. Eu lembro bem que ele escreveu, a gente conversava por carta. Né? Não tinha... Que doideira, né? Eu escrevia a carta para ele e tal, ou ligava, né? Ia na Telesp. Achei o telefone do museu lá de Monte Alto e ligava para ele. E ele falou: William, tenta tirar esse fóssil da rocha aí. Eu falei: bicho, professor, eu era bancário, não sei como é que faz isso, como é que tira um osso da rocha, né? Então, antes de eu descobrir o primeiro fóssil, em 1991, eu saí do Banco Itaú, e na realidade o banco saiu comigo, né? Fui demitido e tal. Eu fiquei 2 anos... Você só ficava pensando em dinossauro? Fiquei 17 anos no banco, mas nesse tempo todo eu lia sobre os dinossauros, fui me informando mais e mais, né, tal... E quando eu saí em 1991, assim, embora desempregado, eu tinha mais chance e mais oportunidade de vasculhar a região atrás de rocha, né? Foi quando em abril de 93, então eu encontro esse primeiro sinal, esse primeiro vestígio de um titanossauro incrustado na rocha, na estradinha Nóbrega-Rosália, que foi justamente o professor de Monte Alto, que então se propôs a vir em Marília em junho de 93, tirar o fóssil para mim. Falar: eu vou em Marília e tiro esse fóssil para você. Porque naquela época nem na prefeitura eu estava, né? Eu vou entrar na prefeitura depois. Então ele veio em junho de 93 aqui para Marília, trouxe um auxiliar de escavação também, e eles fizeram a escavação do fóssil de titanossauro que eu havia descoberto em abril. E foi legal porque em junho de 93, no Brasil, estava sendo lançado o primeiro filme da série Jurassic Park. Foi uma coincidência. Junho de 93. Lembra que foi aquele estrondo? Sim, nossa. Né? 30 anos atrás. Você não tinha nem nascido. Eu tinha, nasci em 94. Um ano depois. Um ano depois. Um ano depois, então. Mas eu lembro que foi assim, foi uma... O pai já estava on. Então foi uma descoberta legal e uma divulgação para a mídia local que jogou Marília para o Brasil inteiro. Foi muito bacana. Saiu no Estadão, na Folha, saiu no Jornal Nacional. Um ex-bancário encontra um fóssil de dinossauro em Marília. Foi legal pra caramba. William, mas me conta aí, essa descoberta, principalmente essa primeira aí, né? Porque era tudo muito novo para você, né? Cara, qual a chance de o cara encontrar, né? O que te levou para aquele exato local, para você localizar ele? Andando na estrada. Tinha pistas? Como é que tinha algumas, sim. E que pistas são essas? Porque essa estradinha de terra que vai de Nóbrega para Rosália, depois que a gente entra em Nóbrega e pega uma outra estrada de terra que vai em direção a Rosália, só que tá para Rosália tem aí, acho que mais de 20 km ou 30, não lembro. Uma certa altura, essa estradinha de Nóbrega desce a serra. Quando ela desce a serra, aqui embaixo, o assoalho da estradinha é todo formado por rocha. Não é terra, não é solo comum, é rocha. Então eu fui olhando as rochas, logo que desceu a serra. Fui olhando a rocha, às vezes achava um caquinho assim. Aí mais ou menos uns 8, 9 quilômetros para frente de Nóbrega, se não me engano, numa curva da estradinha,
eu vislumbrei esse fóssil. Eram 2 fragmentos. Media quanto, em média? Um tinha mais ou menos esse comprimento Quase e um menor. Mais ou menos assim. 40, 50 centímetros. Depois vocês descobriram qual parte que era? Sim. A princípio, o professor de Monte Alto atribuiu esses fósseis a ossos da bacia da região pélvica do titanossauro. Mas, alguns anos depois, 2 argentinos que vieram aqui em Marília falaram: William, esses ossos não são cintura pélvica de dinossauro, eles são a escápula, aqui, o ombro do titanossauro. Meu Deus. E um osso chamado escápula. Sim, era um metro osso de escápula. Sim, ele falou. Eles falaram para mim, se esse osso tivesse completo, ele devia ter 1,5 metro de comprimento. Mais ou menos isso aqui. Tem, acho que 90 centímetros. É porque, como ele estava aflorando na superfície do terreno, o trator da prefeitura ia lá para terraplanar e cortava o osso no meio. E ele também sofreu muito com desgaste de veículos passando por cima. Sim. Ninguém sabia que aquilo era um fóssil. Eu mesmo, quando vi pela primeira vez aquele material, eu não falei, nossa, é um osso de dinossauro. Me pareceu, sabe o quê? Uma madeira fossilizada, um tronco de árvore. Olha. Muito confuso. Verdade. Mas eu fotografei, então, e mandei fotos e fragmentinhos para o professor de Monte Alto. Fotografou, revelou e mandou, né? Porque naquela época não era essa facilidade. Que eu vou te mandar no WhatsApp. Não deu para fazer uma chamada de vídeo, né? E mostrar o fóssil. Não deu. Falar, eu vou fazer um vídeo e te mando aí. Puxa vida. Não tinha, cara. Ficou mais fácil pesquisar agora, né? Nossa, é mesmo, hein? Agora é instantâneo, por exemplo, eu escavo muito imprudente, né? Tô lá há 19 anos. E imediatamente após encontrar um fóssil, eu mando até imagem pro meu amigo da Argentina, lá em Buenos Aires. Falo, Agostinho, achei um fóssil, ele já vê no ato. Embora eu não utilize o WhatsApp, eu não uso o WhatsApp, mas eu mando pelo Messenger. Então é praticamente imediato, é muito legal. E feita essa primeira descoberta, que veio o professor de Monte Alto aqui em Marília e tal, ele falou, William, agora o resto é com você. Nós escavamos o fóssil, você leva lá para tua casa, porque não tinha museu naquela época, né? Existia um museu histórico pedagógico aqui. Mas, naquele momento, nem para o Museu Histórico o fóssil foi. Foi para minha casa, a imprensa toda ia em casa. Eu lembro que em agosto de 93, veio o jornal O Globo do Rio, aqui em Marília. Eles foram na minha casa fazer uma matéria. Olha só, eu saí na capa do Globo, assim. Foi legal, o repórter, eu não lembro o nome do carioca, ele pôs um título bem bacana, assim. Cidades paulistas querem criar um Vale dos Dinossauros. Eu tenho essa matéria guardada. Legal. Agosto de 93, Globo. O Globo. Muito legal, ou seja, propagou Marília pro Brasil todo. Pro Brasil todo. Então muita gente falou, cadê o osso? Então, o que começou a acontecer com essa descoberta? Muita gente procurando, querendo ver esse fóssil, e estava na minha casa. Então muitas pessoas iam na minha casa. Aí, em 94, na época era o prefeito de Marília, o Salomão Alcar, o Dr. Salomão Alcar. Ele falou, não, manda trazer esses fósseis e põe aqui no Museu Histórico. Aí ele arrumou um espaço lá numa vitrine quase desse comprimento. Eu me lembro. Que tem objetos históricos lá, sei lá, eu não lembro o que era. Ele falou, tinha medalhas de pracinhas. Sim, algo nesse sentido. Ele falou, põe o osso do dinossauro. E nós pusemos, ficou 2 anos ali. E ia muita gente, dava mais de 100 visitantes por dia no Museu Histórico para ver o osso do dinossauro de Marília. E naquele momento foi bem divulgado e tal. Aí terminou aquela gestão, né? Entrou um outro prefeito, ele não se interessou por isso, aí eu recolhi o fóssil. Falei, não vou deixar que é capaz de, né? Sumir com o meu fóssil. Sumir com o fóssil. E, enfim, agora já são aí 30 anos e meio de paleontologia, com grande orgulho, né? E satisfação e oportunidade de fazer isso. Ou seja, eu posso dizer assim, com o coração aberto, que eu realizei o meu sonho. Eu não vou dizer que quando eu era pequeno eu queria ser paleontólogo, mas eu queria ser boiadeiro. Conduzir boiada, eu gostava muito disso. Mas, de uma certa forma, não foi boiada, foi dinossauro, né? Os boizão da antiga. Os bois antigos, né? Os bois antigos. Então, para mim, que lia sobre dinossauros desde a adolescência, foi realmente uma oportunidade que passou na minha frente e que eu agarrei com unhas e dentes. Eu sempre falo para as pessoas, e muita gente me pergunta, mas como que você começou? Eu falo, foi uma oportunidade que passou na minha frente e eu não deixei ela escapar. E deve ter sido bem desafiador, né? Porque assim, conforme você falou, você era bancário e aí você perde o emprego, né? Sim. Tipo,
E você fazendo isso, eu fico imaginando até a questão familiar, né? A Terrível. esposa, não sei. E aí, como é que é, meu? Você vai ficar batendo aí picaretinha pra achar... Você né? enfrentou... É isso. Enfrentei. Você enfrentou muito isso, William? Eu fico imaginando, não deve ter sido fácil, né? Não foi, porque eu fiquei 2 anos desempregado, né? E, na realidade, depois, em 94, eu acabei sendo contratado pela prefeitura aqui, fiquei até 96, até dezembro de 96. Depois eu ouvi aquela história lá dos Marajás do Salomão e tal, eu entrei no meio. Mas, enfim, é uma história antiga, que não vem ao caso aqui agora. Mas, e depois eu ia voltar para a prefeitura em 2002, só. Né? Mas todo esse tempo eu continuei escavando, descobrindo os fósseis, divulgando, saía assim, bastante na mídia, nos jornais daqui e tal. E continuei escavando aqui na região. E como eu tinha morado em Dracena, e através da literatura científica, da paleontologia, havia muita menção à descoberta de dinossauros na região de Presidente Prudente, Adamantina. Eu falei, eu vou em Presidente Prudente, dar uma fuçada lá, né? E logo que eu vou lá, em 2004, eu acho um monte de fóssil. E esse local eu trabalho até hoje lá. É um sítio paleontológico muito rico. Sempre você está encontrando fósseis. Fóssil lá. E a mesma espécie de Marília? Porque Marília, o que a gente tem aqui? Porque a gente fala em dinossauro, mas tem... É muito grande. Jacaré, né? Tem rã. Sim. Tem pássaro com pássaros, né? Também não tem grandes... Pequenos. Eram pássaros pequenininhos. Pequenos. Eram chamados Zenantiornites, eram pássaros do tamanho entre um pardal e uma pomba. É um material fóssil que eu encontro em Prudente. Raríssimo. Em todas as Américas. Mas, enfim, o que nós temos aqui em Marília, no Oeste Paulista, em termos de fósseis, são do período Cretáceo e sintetizando, é dinossauro, crocodilo, tartaruga, peixe, lagarto, anfíbio e ave. Essa é a fauna que viveu aqui, onde hoje é o estado de São Paulo e Minas Gerais, durante o período Cretáceo. Nós estamos falando de quantos anos? Entre 70 e 85 milhões de anos, né? A datação é feita pela rocha, onde o fóssil está incrustado. Tá ali, né, cara? Que loucura. É bem complexo, a questão da datação é complexa, até para explicar. Mas, enfim, de acordo com a geologia, as rochas desta região, que é São Paulo, Minas Gerais e sul de Goiás, têm entre 70 e 85, 90 milhões de anos no máximo. Por exemplo, onde tem mais dinossauro no Brasil? Rio Grande do Sul. Lá é muito famoso, só que os dinossauros de lá são muito mais antigos do que aqui. Lá eles são do período Triássico e teriam entre 220, 230 milhões de anos. Meu Deus. Uma fauna diferente. Mas fica mais difícil de encontrar, será ou não? Não, lá no Rio Grande do Sul tem uma cidade chamada Santa Maria, que é grande, uma cidadona, tipo Rio Preto, assim. E o pessoal encontra fóssil nos bairros, assim, mas sempre preso na rocha, né? Então, de acordo com os estudos geológicos e paleontológicos, eles imaginam que durante o período Triássico, que foi o primeiro período da Era Mesozoica, a Era dos Dinossauros, aquela região que hoje corresponde ao Rio Grande do Sul e norte da Argentina, era uma área de clima úmido, com muita floresta, muito pântano. Então ali viviam dinossauros bem primitivos, que não eram grandes, eram pequenos, principalmente carnívoros, e viviam grupos de mamíferos, assim, que depois iam dar origem a outros animais que existem hoje. E, então, no Rio Grande do Sul, particularmente, encontra muito fóssil desses pequenos dinossauros. Eram dinossauros de 1,5 m, 2 metros de comprimento, super antiquíssimos, talvez um dos mais antigos do mundo. Então, o registro gaúcho e argentino, dentro da paleontologia, é tido como os mais antigos do mundo, quando se fala em dinossauros. Eles viriam lá do período Triássico. Mas você olha assim a foto de uma escavação e fala, caramba, mas esse monte de terra que os caras estão escavando aqui tem lá na minha cidade. Só que lá na sua cidade não tem fóssil, e lá no Rio Grande do Sul tem. Então é muito assim, é difícil às vezes a pessoa entender como é que ali pode ter fóssil, né? Porque às vezes a gente assiste documentário e filme e passa uma realidade bem diferente. Agora eu vou começar a ficar observando as rochas. Exato. Esses dias eu estava vendo uma moça comentando na internet sobre uns pisos que tem antigos, assim, de casas antigas. Ela falou assim, gente, vocês já pararam para ver que tem fóssil nesses pisos? De casa antiga, porque eles extraíam a rocha para fazer o piso. Lá no Nordeste tem muito isso. Ela falou assim, eu descobri que ela falou, eu vi um bar, não sei, ela falou assim, eu vi que o bar inteiro tem fóssil. Por causa do piso.
Tem no Ceará, tem um local, né, já que você entrou nesse ponto aí, tem um lugar chamado Chapada do Araripe, né, que é no sul do Ceará, divisa com Piauí e Pernambuco. E essa chapada era o fundo de uma laguna na era dos dinossauros. Hoje é uma montanha de 900 metros de altura, não sei quantos quilômetros de extensão, enfim. E ela é toda formada por arenito e concreções, onde tem aqueles famosos peixinhos na pedra. Lá tem dois tipos de estruturas que abrigam fósseis. A concreção carbonática, que parece vamos dizer assim, a grosso modo, um pão francês, só que uma rocha. Imagina um pão francês em formato de rocha. E dentro tem um peixe fossilizado. E tem também o calcário laminado, que é esse que a moça falou, muito provavelmente. Então eles vão extraindo o calcário lá da Chapada do Araripe para comercializar as lajes, né, de arenito, para fazer piso, para pôr na parede, revestir a igreja, o comércio. E quem não conhece, pensa que aquela marquinha é alguma coisa, mas é fóssil. Tem inseto, tem planta, tem os peixinhos, tem uma infinidade de fósseis muito legais. E está lá no Nordeste. E hoje é explorado, assim, comercialmente, menos e mais cientificamente e turisticamente. Bom, né, que mudou. Agora, você não é do tempo do Jurassic Park, mas da novela que mencionou aqui Marília, acho que aí você já lembra, sim, né? Que tinha quem era o ator? Era o Marcos Pasquim. Morde a Sopra, né? Novela. Era o Pasquim? O Pasquim. Era a Adriana Esteves, a principal. A principal, Porque... Eles vieram gravar, né? Sim, eu conheci eles todos. Não, ele era o artista do... Porque foi assim, foi em 2011 que a novela foi ao ar. E o Valcir Carrasco me procurou aqui em Marília em 2010. Ele queria saber onde eu havia achado o dinossauro, que foi lá perto de Júlio Mesquita. Porque eu quero fazer uma novela ano que vem e tal. Me mostra o lugar onde você achou o dinossauro. E uma vez nós fomos lá com a equipe da Globo, né? Lá do Rio. Fui mostrar o sítio para ele, trouxe o cinegrafista e o pessoal do cenário lá que faz... Produção, né? Da produção, eles olharam lá e falaram, dá para fazer aqui. Então eles fizeram algumas filmagens em 2010 nesse sítio paleontológico, lá perto de onde você falou que o teu tio tem sítio. E depois também fizeram filmagens na fazenda de café em Veracruz. E lá no Rio eles misturaram todo o cenário e aí origina a novela Morde a Sopra, em que a Adriana Esteves era uma paleontóloga no Japão e dá um terremoto, ela perde todos os fósseis. Aí ela vem para a Europa, né? Aí um amigo brasileiro dela fala: por que você não vai lá em Marília, em São Paulo? Porque lá tem várias ossadas de dinossauro. E ela vem para cá. Foi legal, a história, a novela, assim, a grosso modo é isso. Legal valorizarem, né? E naquele momento também volta a dar um boom, né? No tema, né? Claro, porque embora seja uma ficção, assim como os filmes, né? Jurassic Park são ficções. Mas enfim, popularizou a paleontologia, popularizou mais os dinossauros. O primeiro Jurassic Park foi importante porque levou junto ao público a palavra dinossauro, tornando os dinossauros objetos assim, até de cobiça, de paixão de crianças. Porque até então, quando se falava em dinossauro, aqueles bichos antigos que viveu lá na África, sei lá. Que soltava fogo pela boca. Era grotesco, bruto, rudimentar. Então, graças aos filmes também, houve essa mistura de ciência e ficção e popularizou os dinossauros principalmente para o público brasileiro, tornando a paleontologia super conhecida hoje. E depois, em 2011, veio a novela, então, né? E de alguma forma também colaborou para popularizar, né, o nosso Museu de Paleontologia, que tinha sido inaugurado em 2004. Enfim, só ganhos. Sim. Muito legal. E você falou, por exemplo, desses sítios arqueológicos. Quando você encontra um sítio arqueológico, tem um tempo assim, fala assim, Letícia, a gente consegue, em um mês a gente acha alguma coisa, 2 meses a gente escava e não acha nada. Tá, dentro da paleontologia, falando assim do contexto geológico, existem camadas diferenciadas de rochas. Elas foram formadas por eventos climáticos há milhões de anos. Então, quando uma camada rochosa correspondia no passado a um clima úmido, dá para ver pela rocha, havia uma fauna mais diversificada de animais. Então, os fósseis foram transportados por rios primitivos e foram sepultados em lama e misturados com argila. Esse tipo de rocha é chamado arenito conglomerático. Ele tem muito no oeste paulista, na região entre Araçatuba, Rio Preto e Prudente. E tem pouco aqui na região de Marília.
Porque aqui em cima, aqui em Marília, tem a rocha Marília, que fica no topo do Planalto, onde fica Marília, Pompeia, Chaporã, a parte mais alta. E lá nessas regiões não existe a rocha Marília, lá é a rocha Adamantina. Então as cidades emprestam nomes para as unidades geológicas. Então aqui no interior paulista nós temos 3 formações geológicas: formação Marília, formação Adamantina e formação Araçatuba. Nós temos 3. 3. É um empilhamento de rocha formada entre 90 e 70 milhões de anos. Mais baixo, mais antigo, mais alto, mais novo. Então aqui na região de Marília predomina a formação Marília, que seria o final do período Cretáceo, onde eu já encontrei muito vestígio de dinossauro. Só que a formação Marília, segundo a geologia fala, correspondeu a um clima mais quente, seco, árido. Então, os fósseis não ficaram bem preservados e teve uma quantidade menor de animais vivendo por aqui. Então, são mais raros de serem descobertos. Então, é muito mais fácil encontrar fóssil na rocha conglomerática, que corresponde à formação adamantina, do que na formação Marília. Então, por exemplo, se eu saio aqui nos arredores de Marília e vejo uma rocha, por exemplo, vamos pegar um exemplo, aqui na Via Expressa, depois que passou o Poço da Ilha, do lado esquerdo tem um monte de rocha. Ali eu já olhei, nunca achei nadinha de nada. E a rocha sedimentar, tem lá, sei lá, 300 metros de extensão de rocha. Nunca achei um vestígio de dinossauro. E eu aposto que se aquela rocha fosse da formação adamantina, teria muito fóssil. Caquinho teria, porque corresponderia a um clima mais úmido naquele passado. Então, tem essa regrinha dentro da paleontologia de que a formação adamantina era mais úmida quando ela foi depositada. Então, eram rios que se cruzavam em planícies alagadiças. Então, ali tinha dinossauro, crocodilo, tartaruga, peixe, e boa parte deles ficou preservada. Mesmo que quebrado, lascado, fragmentado, mas ficou preservada. Aí a Terra, o nosso planeta, teria sofrido uma calmaria entre a transição da formação adamantina para a formação Marília. Aí na deposição da unidade Marília, o planeta teria sofrido uma reativação geológica, né, que aí formou o Oceano Atlântico, etc. e tal. Essa parte do centro da América do Sul, que hoje corresponde ao estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná, secou. Formou quase que um deserto. Então, caramba, os dinossauros que viviam ali viviam quase num deserto. Então, havia pouca água, a evaporação seria muito maior do que o acúmulo de água de chuva. Então, poucos dinossauros ficaram preservados. Devia ter muito, mas poucos ficaram fossilizados. Ô, William, mas você falou, por exemplo... isso. É muito. Mas quando você fala dessa rocha, por exemplo, ali próxima na Via Expressa, qual a profundidade dela? Porque pode ter... mais profundo ou não? Se não Sim, tem... se tem rocha na superfície, você não pode também... não dá pra gente acessar o fundo, né? A não ser que haja uma obra, né? Que nem estão fazendo ali perto o SESC, sei lá o que. É o SESC. SESC, né? Então, ali eles fizeram uma escavação, até me chamaram há uns anos atrás para ver rocha lá. Eu fui ver, não tinha nada também. Porque nesses momentos de obras, assim, aí você acaba descobrindo algumas coisas também. Pode acontecer de aparecer fóssil, sim, como aconteceu. Acho que teve uma vez na rodovia também, não teve? 2021. Apareceram vários fósseis. Uma rodovia que você foi chamado, inclusive. Sim, na SP-333. 333, Sim, foi entre junho e novembro de 2021, 2 anos atrás. Eles vinham lá do lado de Júlio Mesquita para Assis, né? Cortando os terrenos. Aqui depois que passa o campus universitário, que a serra começa a descer, sim, ali eles fizeram um baita de um cortão, apareceu um fêmur de titanossauro desse tamanho. Só que o maquinário quebrou tudo, até eles descobriram que era fóssil. Então, isso que eu ia falar, porque eles não sabiam, não tem essa visão, né? Isso aí não tinha que ter uma lei, né? Não sei, para determinar, né? Por exemplo, você vai mexer em rocha, um paleontólogo tem que acompanhar. Sim, pra sim. preservar, né? Foi feito isso aí. Eu fui procurado pela Entrevias, eu lembro que em 2018 eles falaram, nós vamos fazer uma obra aqui no entorno de Marília e nós vamos mexer com rocha. Nós sabemos que tem um museu em Marília de dinossauro, a gente queria saber se você já encontrou fóssil nesse trecho da rodovia que eu estou te mostrando aqui, que pegava de Guarantã, Júlio Mesquita, Marília, Chaporã, Assis. Eu falei, eu pontuei, falei, Guarantã eu nunca encontrei nada, mas aqui, perto de Júlio Mesquita eu achei, na Serra do Country Club eu achei, e fui mapeando para eles e entreguei para a diretoria da Entrevias. Então eles ficaram com essas informações paleontológicas em mãos. Foi em 2018, por aí. Aí eles começaram a mexer em 2019, 2020, deram uma parada por causa da pandemia, né? Então eles tinham até um pouco de informação, né? Tinha, passada por mim. E aí, por exigência, né?
federal hoje é o que você falou, tem que ter um acompanhamento arqueológico e paleontológico. Eu não sei se para cá veio algum arqueólogo, não sei. Mas veio uma empresa de São Paulo chamada Alaska, que é de consultoria ambiental e arqueológica e paleontológica, uma mistura. E destacaram um rapaz para acompanhar a quebradeira das rochas. Mas era uma pessoa só para tomar conta de 60 quilômetros. Né? Não tinha como. O cara tava lá pro lado de Guarantã. A hora que ele vai descobrir, não, aí não é, já foi. Já... então ele não tinha como o maquinário ficar só ali com ele, né, quebrando. Sim, então... E eu fiquei um pouco de olho também. Falei, eles vão mexer em rocha que eu olho há 20 anos. Eu quero ver o que tem nessas rochas frescas que o meu olhar via, tudo rocha escura pelo tempo, né? Ali antes da Fumares, ali da Fundação Casa, na descida da serra, tem um paredão de rocha, mas ele estava sempre tampado por vegetação e rocha tudo escurecida, dessa cor preta quase. Ela não é dessa cor original, ela é avermelhada, só que tanto uma chuva e sol, a rocha ficou escura. Falei, eles vão mexer aqui, vai aparecer fóssil, e não deu outra, cara. Quando cutucaram ali em 2021, começou a aparecer um monte de fóssil. Só que o tratorista falou, ixi, cara, a gente nem sabia que era de dinossauro, a gente jogava tudo fora. Mas eu consegui recuperar vários. Eu participei de 2 ou 3 escavações, uma perto de Júlio Mesquita, que apareceu um fêmur desse tamanho também. Eu vi o fêmur assim, olhando para mim no barranco, numa parte nova da rodovia. Pra mim é ótimo, né? Porque foi em junho de... Mas me tira daqui. Tem que ter um olhar clínico, né? Claro Porque que a gente nunca ia imaginar. Não vai, então. E outra, havia uma certa ciumeira da concessionária de rodovia e falava, o que você está fazendo aqui? Não pode, aqui é só dos operários, não pode mexer. Você não é da companhia, você não pode ficar aqui. Tinha um pouco essa encheção assim, deles, né? Então, em junho de 2021, eu olhei um barranco assim, tinha um fêmur assim, dessa largura, olhando para fora da rodovia. Falei, caraca, olha o fêmur aqui. Aí eu tive que acionar o pessoal, o engenheiro, não lembro o nome dele, falei, aqui tem um fóssil de dinossauro, cara. Aí ele falou, o que vai precisar fazer? Eu falei, tirar. Tira, porque depois vocês vão tampar a rocha, aí já era, né? Como de fato, mal tiramos o fóssil, ele já tirou tudo com tela e ninguém mais mexe. Mas se você for lá, tá lá a cavidade, um buraco dessa largura e com 1,5 metro de fundura. Como é que você tira um fóssil desse? É bem aquele que a gente vê manual, assim, martelinho e tal. Usamos martelinho e usamos também um martelo pneumático, né? Que a Entrevias emprestou para ir cortando a rocha, porque o fóssil estava na altura da nossa cabeça. Bom e ruim. Meio ruim porque a gente precisava de cortar acima do fóssil. E tinha uma dificuldade, tinha que montar um andaime ali e tal, pôr uma escada. Mas foi bom, enfim. Quanto tempo para você tirar? Foram mais de uma semana escavando aquele fóssil. E quem passava na rodovia, sempre tem o siga pare, né? Siga pare. Que não tinha nada a ver com o fóssil, mas alguém falou, acharam um dinossauro ali, já atrapalhou toda a obra. E publicou. Saiu no G1 a descoberta do fóssil, o pessoal meteu a boca, falou, acharam um dinossauro, atrapalhou toda a rodovia. 2 meses parado. Mentira, não tinha nada a ver, né? Você está fazendo um trabalho ali paralelo. Era o siga pare natural para os caminhões removerem as rochas que estavam tirando, porque a parte nova onde estava o fóssil não tinha trânsito de veículo. Só agora, recentemente, que foi liberado, do ano passado para cá. Então foi legal. Aí, isso foi em junho de 2021. Depois, em setembro de 2021, também apareceu alguns outros ossos. Esse eu não acompanhei, foi uma outra moça que veio acho que do Rio Grande do Sul, ou do Piauí, não sei, ela que esteve aqui em Marília, e ela olhou e falou, não, é osso de dinossauro. Mas depois foi parar no museu, tá aqui no museu. E depois, em outubro e novembro, apareceram vários fósseis. Esse fêmur grande, assim, ó. Esse eu tava junto lá, que eu que vi ele no barranco. Esse é o maior que você achou, William? Não, é que não dá, como ele está fragmentado, então eu não tenho assim o tamanho exato de quanto ele media, mas eu calculo que devia ter 1,60 m de comprimento esse fêmur. Me tira uma curiosidade, uma vez tirado, tal como aqueles que nós temos aí no museu e tal, ele não deteriora? Não. É eterno. Eternamente, porque... Já está fossilizado. Porque pensa, eles ficaram soterrados milhões de anos. É evidente que quanto mais profundo ele não vai sofrer, por exemplo, a ação de água. Muito dificilmente, mas pode acontecer também. Se o fóssil estiver muito na superfície, como alguns ossos de dinossauros que eu encontrei em Pompeia, eles estavam na superfície da rocha. Então crescia arbusto, e o arbusto
enfiava a raizinha bem no meio do osso, para procurar umidade, né, que é natural, e detonava o osso. Em Pompeia achei um dinossauro também muito legal, mas os ossos bem danificados, mas está em exposição aqui também. Então, esses fósseis estavam assim relativamente na superfície. Legal, pô. Fica bem perto. Pode ir. Eu ia perguntar pra ele se ele tem ideia de quantos fósseis você já achou. Nossa, já me perguntaram isso no museu hoje. Há mais de 2.000 fósseis eu Mais de achei. 2.000. Nossa, é Entre muita dinossauros, coisa. crocodilos, Sim. tartarugas, entre ossos inteiros e fragmentos. Mais de 3.000, tranquilo. E você consegue determinar que eles são todos da mesma época? Sim, porque a rocha praticamente é a mesma, né? E eles estão assim, vamos dizer assim, a grosso modo, aqui na superfície. Eu não fiz nunca nenhuma escavação, eu sozinho fazer uma escavação de 3 metros de fundura. Sim. Eu não tenho recursos e não tenho condições de fazer isso. Mas tinha vontade. Se fosse possível, sim, né? Quem sabe? Porque, por exemplo, quando a gente olha um vale aqui, que nem o Vale da Via Expressa, que você vê o paredão de rocha, aquele paredão varia entre 80 a 100 metros de espessura. Aquilo foi formado provavelmente num período só, um período geológico apenas. E se a gente cutucar mais 80 metros para baixo dele... É um outro período, né? Então, é a formação Marília, né? Que é a do topo. É a primeira, né? Segundo a geologia, a formação Marília aqui na nossa região tem uma espessura de mais ou menos 180 metros de sedimento. Então a gente vê nos vales mais ou menos 80 a 100 metros. Então tem 100 para baixo. Para baixo 100. Aí vai pegar a rocha do Adamantina. E depois pegaria talvez a rocha do Araçatuba. Então tem que ir mais uns 300, 400 metros de fundura. Por isso que quando perfura poço, né? A perfuração de poço traz o testemunho de rocha e vê lá, isso aqui é uma rocha diferente da superfície. Às vezes até a perfuração do poço tritura fóssil, como já aconteceu. Esmaga tudo, né? Para ele escolher o testemunho da rocha para estudar. Isso havia antigamente, hoje não tem mais isso aí, né? Esse tipo de sondagem, eu acho que é diferente, né? Mas todas as descobertas, veja, eu não tenho equipe para escavar, eu escavo sozinho. Então, não é tão difícil eu descobrir esses fósseis. É claro, o principal fator é o olhar clínico. Saber diferenciar no campo o que é rocha e o que é fóssil. Que pode realmente confundir um pouco, às vezes, o olhar da pessoa. Até mesmo eu, depois de 30 anos, hoje em dia, eu olho e falo, nossa, olha o fóssil aqui. Depois eu vou ver e falo, não é fóssil coisa nenhuma. Eu mesmo me engano, porque parece muito. As rochas, às vezes, apresentam algumas estruturas. Isso me aconteceu, acho que foi em outubro, eu estava lá em Adamantina, num sítio, escavando fósseis, e eu vi uma estrutura comprida, falei, nossa, é um ossinho comprido. Quando eu fui ver, falei, não tem nada a ver com osso isso aqui, não, é alguma estrutura da rocha. Me confundiu, e é recente, faz 2 meses. Confunde a mente, o olhar nosso. Mas é o dia a dia, né? É olhar a rocha no campo, olhar a rocha no campo, olhar os paredões. E o olhar vai acostumando com isso. A diferenciar é muito bacana. Todos esses fósseis que você encontrou, eles estão todos com você? Você deu para alguém? Você deu para algum outro museu? Não? Como Tem fósseis, a grande maioria está tudo aqui no museu, não expostos, né? Alguns estão na reserva técnica, porque não cabe tudo no museu. Tem vários fósseis emprestados, né? Que estão em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, em Brasília, que depois voltam para Marília. Aí lembrando também que os fósseis são bens da União, né? Eles não pertencem a mim, nem a Marília. Eu ia perguntar também se eles são seus ou como é que não são. Todo bem mineral e fóssil no Brasil, pela lei de 1942, uma lei bem antiga, pertence à União. O que a gente entende por União? O que é a União? Todos nós, né? Todos nós. Todos nós, sim. Então, atualmente eles estão tentando mudar um pouquinho essas leis e fazer algumas emendas, porque o fóssil, pela lei de 1942, lá é tratado como um bem mineral. E fóssil não é bem mineral. Fóssil é o vestígio de um organismo que viveu no passado. Tem um valor histórico importante, né? É científico e histórico. Muito importante. Científico dá para entender como que era lá, né? Sim, falando os da alimentação, os fósseis contam a história biológica dos animais do passado, né? Seja uma preguiça gigante, seja um tigre dente de sabre, seja um dinossauro. Contam a história biológica do planeta. O nosso dino, em frente ao Complexo Brasaleste ali, que aliás é bem bacana, né? É lindo. Ele tá de chapéuzinho de Natal agora, chapéu. né? Ele é temático, né? Temático. Mas e aí? Ele é que tipo é aquele ali? É um titanossauro. É o dinossauro da nossa região aqui.
É um dinossauro sul-americano. Sul-americano. Eles são muito descobertos, principalmente na Argentina, na Patagônia. Tem muito titanossauro lá. Então, os titanossauros correspondem a um grupo de dinossauros quadrúpedes herbívoros que povoaram o hemisfério sul. Parte da América do Sul, Índia, Austrália e parte da África. Então, tem muita ocorrência desses titanossauros na América do Sul, enquanto que na América do Norte, eles seriam aparentados daqueles famosos pescoçudos que as crianças chamam de brontossauro, de apatossauro. Lá eles não chamam titanossauros, eles são um outro grupo que viveu no Jurássico, da América do Norte e Europa, enquanto aqui os titanossauros viveram no Cretáceo do hemisfério sul. Porque na geologia, o nosso planeta Terra é dividido em 2 corpos rochosos. Ao norte, Laurásia, e ao sul, Gondwana. Sabe aquela história da Pangeia? Sim. Que se fala antigamente era Pangeia, Pangeia trincou. Sim, a Pangeia nada mais era do que um corpo só de terra, né? Que existiu aí há, sei lá, 200 e tantos milhões de anos. A Pangeia começa a se fragmentar mais ou menos no início do período Triássico, da Era Mesozoica, quando vão surgir os dinossauros, por eventos, né, cataclísmicos, etc. e tal, vulcanismo, terremoto e tal, eventos de grande magnitude, enfim. E vão formar, então, ao longo do tempo geológico, os continentes que nós conhecemos hoje, as Américas, a Europa, a África. Então, vem lá do finalzinho do período Permiano, ingressando no período Triássico, entrando na Era dos Dinossauros, e aí vai formar os oceanos, tal. Havia outros oceanos primitivos, é claro, mas não tem como provar que a água não virou fóssil. Falar isso aqui era uma água daquela época, não tem como, né? Mas existiam certamente áreas que eram tomadas por mar, né, no passado, né? E tem evidências muito legais nesses locais, que hoje são desertos, né? Como o deserto do Saara e tal. Então, na Laurásia, que correspondeu à América do Norte, Europa e parte da Ásia, viviam dinossauros de tamanho maior e muitos dinossauros carnívoros. Então tinha muito dinossauro herbívoro e muito dinossauro carnívoro e pouquíssimos crocodilos, em virtude do clima úmido de lá, no Jurássico Cretáceo. No antigo continente Gondwana, que é a América do Sul, parte da África, Índia e Austrália, viviam dinossauros herbívoros, menos dinossauros carnívoros e muitos crocodilos. Porque o clima era diferente do hemisfério norte. Lá era mais úmido, aqui era mais seco. Então produziu uma fauna de crocodilianos. Médios, pequenos, grandões. E que então aí são os registros que a gente encontra em Marília. Chamados super jacarés. Tem alguns bem grandes. E da qual na região de Marília nós temos 2 representantes pequenininhos, que eram o Marília sulcus e o Adamantina sulcus. Bichinhos pequenos assim. Viviam junto com os dinossauros. É legal. E eles eram onívoros. Tinha uma dentição de mamífero. Podiam comer carne e vegetal. Você fica pensando que nem o titanossauro, que ele falou um bicho daquele tamanho, herbívoro. Sim. Haja mato pra comer. Ainda bem que naquela época tinha bastante. Mas é interessante. Hoje também tem. Mas hoje em dia... Sem querer fazer crítica, mas já resolveria um lado aí, né? E a Letícia tocou num ponto legal. Porque... Por causa daquele pescoço comprido, será que ele tinha um comportamento igual a girafa? As pessoas pensam muito isso. Não, era totalmente diferente. Na realidade, a concepção antiga dos dinossauros herbívoros era realmente o pescoço lá em cima, né, e o rabo aqui embaixo. O corpãozinho aqui, o pescoço lá em cima. Porque eles comiam a copa das árvores. Hoje, com recentes descobertas de titanossauros na Argentina e na China, né, trouxeram novas informações morfológicas sobre esses dinossauros pescoçudos herbívoros. Eles tinham um corpo assim, ó, cauda e pescoço, reto. No mesmo nível. E não pescoço levantado. Então eles não se alimentavam da copa das árvores. Então, peraí, aí você está destruindo uma imagem. Você está desconstruindo uma imagem. Desconstruindo, mas é verdade. Tanto é que o primeiro Jurassic Park, né, mostra eles comendo a copa das árvores. Sim. Mas se acredita hoje que eles não comiam. Não. Eles pastavam, que nem vaca. Eram animais pastadores. Você imagina, que nem falou, acha um osso aqui, aí um osso dali. Você não consegue, é muito difícil achar, você não vai achar um dinossauro inteiro, então você tem que ficar projetando né? Mais ou menos o que seria, né? Hoje em dia eu acho que a inteligência artificial vai ajudar nisso daí, talvez. né? Com certeza. E outra... Ou vai estragar, né? Ou vai estragar de vez, né? Por que também que eu afirmo isso? Porque nós não temos aqui, por exemplo, no Oeste Paulista,
até o momento, nenhum vestígio de vegetal fóssil. O que esses dinossauros pescoçudos comiam, então? Sim, verdade. Não existia grama. A grama vai surgir depois, tá? Então, o que se acredita é que eles se alimentavam de pequenos arbustos, numa região de clima quente, seco, semiárido. Então, eles deviam sofrer muito. Devia ser um estresse para eles. Então, onde a região era mais úmida, como na Patagônia e Argentina, eles cresciam mais. Então, na Patagônia, eles encontram titanossauros de 30, 35 metros de comprimento. Meu Deus. Bem grandes. O fêmur tem 2,5 metros de comprimento. Mas é o que? Pesquisa também. Sim. Não que um bicho grande desse não possa ter vivido no Brasil, aqui no estado de São Paulo, não foi descoberto ainda. Pode estar aí escondido aí embaixo de Marília, de outra cidade, um grandão. Porque até o momento, assim, o que você tem em mente, o maior dinossauro brasileiro seria um que foi descoberto em Uberaba, Minas Gerais, que também era um titanossauro, ele teria 20 a 22 metros de comprimento no máximo. Mesmo assim, é um animal grande, hein? Muito grande. Poxa vida. O nosso aqui na frente do museu tem 12 metros. Cara, 22, você imagina? 10 a mais, poxa. São dois... Eu sabe o que eu fico imaginando? O impacto desses bichos andando. Não, Sim. não dá pra... Vai tirar uma Né? foto ali nesse nosso titanossauro e abraça a perna dele dessa grossura. É claro, é apenas uma réplica Sim, tal, né? Feita pelo homem, mas é legal, dá uma ideia pro público de como seriam esses animais. ambientar, né? Que alimenta a nossa fantasia, não é? Oh, Com certeza. Ó, a gente está caminhando para o final aqui, mas eu queria só comentar com você um pouco aí dessa novidade que a gente teve aí agora nesse comecinho de 2024. A gente ficou sabendo no final do ano passado que teve lá a liberação da verba para construção lá do parque, né? A dos dinossauros. Bem legal, né? Sim, e é importante eu ressaltar também que a partir de 2019 Marília se tornou MIT, Município de Interesse Turístico. Então, é um credenciamento do governo do estado, escolhendo assim as particularidades dos 645 municípios, né? O que tem na sua cidade, o que a sua tem de diferente, de bonito, que pode ser destaque turístico para o estado de São Paulo, para nós divulgarmos. Ah, aqui nós temos isso, aqui nós temos aquilo. Tá, então Marília, a partir de 2019, entra para esse hall, né? Então é MIT porque é uma cidade com 200 mil habitantes, então ela não pode ser estância turística, como Tupã, que tem menos de 200 mil habitantes. Então, acima de 200 mil habitantes, todas são credenciadas como município de interesse turístico. Então, uma verba anual para investir só no turismo. Então, a primeira verba que foi em 2019 foi para injetar na reforma do museu, né? Que foi reinaugurado em outubro do ano passado. Que, aliás, está bem bonito. Ficou bem legal, tal. A aquisição das duas réplicas do óculos 3D de realidade virtual, muito bacana, a criançada gosta bastante. Tem o totem interativo que a pessoa vai lá, clica aqui, olha as informações, o tamanho do dinossauro como era, hipoteticamente e tal. O público curte bastante também. Tem os próprios fósseis que já eram atração, né? Tem o QR Code, né, nas vitrines dos fósseis, a pessoa aproxima assim, pode obter informações sobre o crocodilo, o dinossauro, enfim. Está sendo assim bem explorado, eu acho que foi bem assim, foi bem acessível esses itens para incrementar mais o museu ainda para a reinauguração, né, o ano passado. E agora, para este ano, na verdade, né, para esse ano 2024, está contemplado, então, o Parque Vale dos Dinossauros, que deve ser ali na Via Expressa, né? Eu não sei o valor tal, mas é para também aplicar na construção de um mirante. E eu não sei dizer se vai ter réplica de dinossauro, não, eu não lembro. Inclusive, tive semana passada uma reunião do Contour, mas muito provavelmente. Falamos sobre isso, mas acho que sim. Não dá para você ter uma praça Vale dos Dinossauros, um parque e não ter réplica, né? Só não pode tirar o do... Da frente do museu. Não. E vai ter também, agora esse ano, no Bosque, também 5 réplicas de dinossauros. O Bosque vai estar bem, assim, incrementado. Legal. Vai ser super legal. Inclusive, acho que agora em fevereiro vem a primeira réplica de dinossauro. E o Bosque, eu moro naquela região ali, o Bosque é muito procurado, muito frequentado. Muito frequentado. Né? Você pega final de semana, a galera vai mesmo. Vai encostando tudo ali, para domingo, assim, né? Sábado, domingo. Precisa investir mais mesmo, né? Precisa. Sim, precisa de uma melhorada. É um lazer, o turismo, a cultura. Então, o que vai ter? Que a proposta vai ter uma espécie de bancada de areia com o esqueleto de um dinossauro lá dentro do Bosque, vai ser a primeira que vem agora em fevereiro, né? Se tudo der certo, em que a criançada vai poder simular uma escavação de dinossauro. Legal. Que bacana. Super interativo, sim.
Porque lá na cidade de Salto, que fica perto de Itu, tem um parque do Carroção. É um negócio, é um dinossauro, é um esqueleto de um T-Rex numa plataforma de areia, e a criançada vai lá fingir que é paleontólogo. E faz o maior sucesso lá naquela região de Itu, Salto, São Roque. E então nós vamos trazer essa ideia para cá, né? Para Marília, com certeza. Para Marília e tal. E depois as outras réplicas são outras espécies de dinossauros que eu não lembro agora. Mas enfim, dinossauros vão estar no bosque também, né? E tem o parque então, né? O Parque Vale dos Dinossauros que... 571 mil o investimento. O valor? É. Olha aí que o é Dino. grana, hein? Ah, o Dino é lindo. Bacana, pô. Bem legal, né? Dá pra... É importante. Eu, como marilense de nascença, eu fico feliz vendo a cultura sendo mais valorizada em Marília. E o turismo também, né? E o turismo, que Sim, vem tudo junto, né? Porque Marília há muito tempo ficou... Eu ficava muito chateada com o fechamento que teve do museu, fechamento de teatro. Então a gente vê a cidade voltando a ter esses investimentos, né? É muito legal. E outra, Marília tem uma vocação turística, eu acredito. Justamente pelos vales que nós vemos aqui no entorno. Com todo respeito a outras cidades do Oeste Paulista, elas não têm assim a topografia nossa é diferenciada, né? É bonito. Quando a topografia é retinha assim, não tem atrativo nenhum. Não tem. Nós temos essas colinas, esses vales, caracas, pô. Tem que explorar mais. Tem que explorar, porque eles estão aí, ó, de graça para nós há milhões de anos. É a cidade que cresceu em cima do, né? O homem que construiu a cidade ali. E olha, é muito legal, por exemplo, de noite, você vai descer na Via Expressa de noite, na tua frente você vê um escurão. Quem é de fora fala, ué, cadê a cidade? Ali é o vale, pô. Não, e quem já teve a oportunidade de descer lá, ver quão bonito aquilo é. Nossa. Você já pensou uma tirolesa? Você ter também... Eu sou viciada em tirolesa. Eu seria a primeira, eu inauguraria a tirolesa, se fizesse. Um trenzinho, um bondinho, sei lá, que faria um percurso ali. Sim. Bom, mas depois a gente marca outro podcast para falar sobre isso, que o nosso diretor já está me chamando aqui. William, muitíssimo obrigado. Um prazer ter você aqui. Parabéns aí pelo trabalho, pela persistência e pelo sucesso que é hoje aí o nosso Museu Paleontológico. Eu agradeço o convite de vocês, o Marcos, né, e a Letícia, né. Estamos à disposição para futuros eventos, né, transmissão de conhecimentos, de informações, é legal. Que legal, muito bom. Tá. Partiu então, né? Partiu, hoje é quarta-feira, tem quarto no Esmeralda Shopping, é isso aí. Aproveita. Colégio Água Viva com a gente também, Una Store, LA Comunicação, Casa Viva Melhor, Ventilador e Casa e Oral Sim Implantes Dentários são os nossos patrocinadores, a quem a gente agradece todo carinho, mas em especial a você que nos acompanhou até aqui. Uma ótima noite de quarta-feira, vambora? Vambora, e quarta-feira que vem vai ter mais conversa. Se Deus quiser. Tchau. Tchau.